Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com vocês, Pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande poder estar convosco. Mais uma rica oportunidade, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, pela vida que prossegue, por cada um dos nossos inscritos. Agradeço a Deus pelas contribuições de cada um dos irmãos que tem sido bondoso e fiel com o nosso ministério. Queridos e amados irmãos, vamos analisar um vídeo aqui. Pelo amor de Deus, eu vou pedir uma coisa para vocês: não ouçam essas pessoas que vêm para a internet falar e fazer afirmativa daquilo que eles não sabem, que eles não têm conhecimento e que eles não têm prova. Diferencial do canal Bíblia em Foco, nós estamos aqui tentando levar o conteúdo sempre com a ressalva, sempre com ordem, com decência, e nunca acusamos ninguém de nada. Tudo que nós falamos aqui no canal Bíblia em Foco é aquilo que nós vivemos, vivenciamos e conhecemos dentro do Evangelho. E o que nós não temos prova, nós não podemos de forma alguma afirmar ou falar. Podemos tecer um comentário, deixar em aberto alguma questão, mas jamais afirmar aquilo que nós não temos certeza. O bispo, vou falar do bispo Samuel Ferreira mais uma vez, e talvez eu venha falar mais ainda sobre ele, porque ele está bastante em alta nas questões que ele tem levantado e a forma que ele tem se manifestado nas redes sociais, e a gente, como cristão, tem o direito de reagir, fazer um react e falar sobre o que está acontecendo. Vocês sabem que tem um pastor que é coadjuvante, ajudante do canal, do podcast Eu Acredito, do pastor Fábio, que fez afirmativa sobre a vida do bispo Samuel Ferreira, afirmando que ele era maçom. Bom, essas questões aí já tem de antemão que nós vemos e observamos, e viemos acompanhando pastores afirmando, doutores, como tantos outros do passado, como Pedrosa e tanto, afirmando quem é ou deixa de ser maçom. Bom, eu não afirmo nada sobre maçonaria porque eu não tenho certeza. Se eu não fui a um ritual de maçonaria, se eu não fui a uma sessão, a um culto de maçonaria com alguém deles, se eu não tenho documentos para provar, eu não levanto e não digo, entende? Porque eu não posso falar aquilo que eu não tenho como provar. O pregador tem que viver o que prega e pregar o que vive. Se eu não tenho certeza, não tem como eu ficar afirmando ou colocando como algo verídico aquilo que eu não tenho certeza. Pois bem, esse pastor vinha falando já de antemão, eu vinha acompanhando em vários vídeos, ele afirmando que o Samuel Ferreira era maçom, que os Ferreiras são maçom. Eu não afirmo que os Ferreiras são maçons. Eu venho dizendo no canal que existem muitos pastores e padres e influentes do mundo hoje em dia que são maçons, porque você pode ser maçom sem abandonar a sua própria religião. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que as atitudes do Manuel Ferreira, que as atitudes do Abner, que as atitudes do Samuel, eu acho que eles possam ser maçons. Eu acho, mas eu não afirmo. De forma alguma, eu jamais afirmaria categoricamente, porque eu não vivo com eles, eu não saio com eles, eu não estou no gabinete deles pastoral, eu não estou nos momentos de lazer deles, e eu não saio com eles quando eles estão fora dos altares da igreja. Então eu não afirmo aquilo que eu não tenho certeza, correto? Mas eu acho, pelas suas atitudes, pelos seus envolvimentos, como eu venho dizendo, e jamais vou retirar, eles podem me ameaçar do que quiser, o envolvimento do pastor Manuel Ferreira com a igreja do reverendo Moon, a seita do reverendo Moon, no casamento em massa na Coreia aquela vez, foi muito estranho. E o reverendo Moon é um Deus para a igreja dele. Então, se alguém apoia um tipo de envolvimento desse, eu fico desconfiado. O envolvimento do pastor Abner com o Papa Francisco, falecido Papa Francisco em Buenos Aires, numa linha ecumênica, beijando a mão de um Papa, só beija a mão de um Papa adeptos do catolicismo. Um pastor que se converteu verdadeiramente, que conhece o Evangelho, jamais beijaria a mão de um Papa, de um líder católico, que você sabe o mal que isso faz para a nação e para o mundo ao longo da história da igreja. Bom, depois nós tivemos aí várias atitudes do Samuel Ferreira que também são estranhas, no âmbito de um evangelho transparente, simples. O evangelho é simples, o evangelho é modesto, o evangelho é algo diferenciado. Bom, então eu acho, eu desconfio, mas eu não afirmo, não tenho certeza, e eu jamais vou dizer que eles são maçons.
Vocês estão entendendo? Agora, atitudes deles não são coerentes, se aproximando da maçonaria, falando muito, tendo muitos comentários e muitos diálogos e muitas desconfiança entre isso. Então, a gente deve ser maduro e comentar aquilo que é verdadeiro para não passar vergonha, porque eu detesto passar vergonha, eu detesto afirmar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas então eu vou continuar no meu achismo até que se prove o contrário. Enquanto não se prove que são, eu não concordo que são, eu desconfio, suspeito, como qualquer um pode suspeitar, não é crime suspeitar nada na nação, e eu, até que alguém venha com provas verídicas, eu vou continuar desconfiando, que é um direito meu por tudo que eles fizeram, por eu conhecer o Evangelho transparente e simples como ele é, eu tenho direito de desconfiar, devido aos envolvimentos deles com coisas que não são daquela igreja raiz lá do passado. E a gente já tem também comentários, suspeitas que o próprio Paulo Leivas Macalão, que era um gaúcho militar, que fez a cisão da divisão da Assembleia de Deus para a Madureira e escreveu muitos hinos da harpa cristã. Isso, não vamos cantar porque tem gente que generaliza, porque se ele era maçom e ele escreveu alguns hinos lá e ele talvez migrasse para a maçonaria, problema dele. Os hinos que ele escreveu não vai mudar nada. Os hinos, se são de cunho bíblico, a gente vai continuar cantando. É assim que se vê as coisas. Então eu posso hoje ser uma bênção e amanhã eu migrar para outro linha de raciocínio. Então o que eu fiz de bom no passado, pelas pessoas que têm coerência e sabem filtrar, vai continuar fazendo aquilo que foi bom e negligenciando aquilo que foi ruim da minha parte. Bom, mas deixa eu comentar. Quando eu vi várias pessoas porque quando aparece que alguém é maçom, tá muito ruim essa câmera desfocando toda hora, muito ruim essa minha câmera de celular. Os irmãos, tenham paciência conosco aí, mas que fiquem em paz por causa do conteúdo dos vídeos, até nós poder melhorar nossa câmera. Então, meus queridos e amados irmãos, eu naquela enxurrada de ideias, de todo mundo era maçom, há uns 10, 20 anos atrás, eu me lembro que eu não estou dizendo que não tenha pastores maçons, entendam bem, eu estou dizendo que eu não afirmo que pessoa A ou B seja maçom se eu não tenho certeza. E não defendo também porque também não tenho certeza. Então, mas então o senhor é dúbio? Não sou dúbio, eu não afirmo coisas que eu não estou convicto dos fatos. Eu me lembro que muitas pessoas, quando começou esse comentário, que tinha muitos pastores maçons, começaram a comentar que o missionário Davi Miranda era maçom, que não sei, que tem a Igreja Deus e Amor envolvido com... Que uma coisa é você continuar suspeitando disso até que se prove que são, e outra coisa é você deixar de acreditar que não tem mais ninguém deles envolvido com a maçonaria. Por causa que foi banalizado esse assunto, porque quando se via um piso xadrez era todo mundo maçom, quando se via um esquadro, um compasso, claro que de forma no carro ou de forma a chamar a atenção, a gente percebe que é uma forma de identificação de um maçom. Mas eu estou dizendo daquele delírio de pessoas que tudo que via era maçom. Então isso aí descredibilizou e agora as pessoas não acreditam mais que ninguém seja. Então cuidado com os extremos, né? Que os extremos são terríveis. Aí você descredibiliza e acha agora que ninguém é e eles continuam sendo. Então não desconfie de tudo que você vê, que você acha, mas continue acreditando que sim, a maçonaria ela reina na nação e tem muitos líderes influentes envolvidos com a maçonaria, sim, senhoras e senhores. Então eu só estou dizendo que eu não posso afirmar porque nós estamos em rede, nós estamos lidando com o ser humano e se você levanta uma calúnia de difamação, você passa vergonha ou tem que provar em auditório ou na justiça e você acaba passando vergonha de ambas as partes. Mas dizia que o missionário era maçom, e eu convivi com o missionário, eu fui ordenado ao pastorado pelo missionário, presbitério da Igreja Deus e Amor, eu convivi com ele, eu conheci ele, eu trabalhei com ele, eu tive intimidade e aproximação com ele, e eu tenho certeza que Davi Miranda não era maçom, certeza absoluta, porque eu conheço o maçom, conheço o rito maçom, o rito não assim dos cultos, mas eu conheço a áurea maçom, o peso de um sistema maçom e a áurea que tinha em volta do missionário, a áurea da igreja, do pré-administrativo, das reuniões, do envolvimento que eu tive com a diretoria, com ele,
sendo enviado por ele próprio, não foi outra pessoa que me enviou, a não ser ele. Tenho uma grande experiência, quero voltar falando muita coisa sobre isso, porque tem gente que não sabe nada deles e fala o que não sabe. Então eu tenho certeza que não era, porque convivi com ele e sei da simplicidade dele. Eu afirmo no meu conhecimento curto de homem, de que convivi com ele, a não ser que a família dele saiba mais do que eu. Vocês entendem? E aí prova o contrário, eu também venho e gravo um vídeo me retratando, mas eu, até que me prove o contrário, eu tenho certeza, estou convicto que o missionário não era maçom, certo? Pelo que a gente via de transparência e de aproximação, de proximidade e do culto que ele fazia, tá certo? Então temos sempre que cuidar muito com aquilo que nós afirmamos. Ah, o fulano é maçom, todo mundo é maçom, cuidado. Então nós vamos ver aqui o Samuel Ferreira agora massacrando este pastor por ele ter afirmado que o Samuel Ferreira era maçom. Vamos lá. Oi, pastor Carlos, é o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei... Ô pastor Carlos, bem sucinto, bem fala mansa, bem irônico o Samuel Ferreira. Pastor Carlos, é o senhor que anda pregando por aí que eu sou maçom? Aí que eu volto a dizer, se não tem certeza, não fala. Porque nós estamos em rede. Hoje eu estou aqui, mas daqui a um tempo eu posso ter que estar respondendo para alguém o que eu estou gravando hoje. Então esse foi um cuidado que o canal Biblifoco tem tido ao longo desses 11 para 12 anos que ele está na plataforma. Vocês estão entendendo? Então assim... Ô pastor Carlos, você anda afirmando? Aí... Ô bispo, tá vendo? Quer dizer, ele é um homem que não muda o quadro que o Samuel possa ser ou não. Vamos ser bem sinceros. Mas assim, a forma que ele se portou aqui, é bem estranha, porque ele ficou bem deslavado, tinha uma fala deslavada, assim, ô bispo, ficou todo sem jeito, vamos lá. Eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. Eu fugi disso, mas eu comentei sim. Quer dizer, tem vários vídeos que eu podia pegar, mas eu peguei esse aqui. Me perdoe, irmão, estou gravando com bastante deficiência no irritação aqui da floração. A renite explode, é uma complicação muito grande. Às vezes não dá nem para falar, mas vamos lá. Então ele fica, eu fugi muito disso, mas eu falei sim. E agora eu vou ter que assumir, como que diz assim. Então, se tu tinha certeza... Aqui eu não vou dar razão para o pastor Carlos, porque se ele falou a verdade, se ele tinha certeza do que falava, era o momento dele pegar e afirmar, ir para cima do Samuel e afirmar o que ele pregava. Você entende? Porque a pessoa, quando está com a verdade, não precisa ter... Não é porque é o Samuel Ferreira agora, não é porque é o Abner, o Silas Malafaia, o missionário Davi Miranda, é o pastor Wellington Bezerra Costa, que alguém vai tremer a perna ou se acadelar e se colocar debaixo de um jugo. Não importa, irmão, se a gente está com a verdade, ele poderia insistir com a verdade que tinha com ele e pronto, e deixar o assunto transcorrer. Então a gente não pode falar as coisas que não tem certeza para não passar uma vergonha dessa aqui. Então deixa eu dizer uma coisa pro irmão. Eu fui aconselhado pelo departamento jurídico em processo... Olha só, o Samuel Ferreira vai usar a posição dele, o pastorado dele, a igreja dele, a pujança dele, o nome nacional que ele tem, o nome político que ele tem, não só na igreja eclesiástica, mas político, e a influência é muito grande, vai usar o dinheiro dele, tudo, vai massacrar esse camarada, vai humilhar ele, vai pisar em cima dele, só bobo que não entendeu. Porque a gente que é pastor sabe o que ele vai fazer aqui, ele vai humilhar, pisar em cima. Olha a ameaça. O irmão para ter aí o ressarcimento dos danos. O meu conselho jurídico, a minha secretaria, me pediu para mim processar o irmão, ajuizar o irmão para reparar os danos. Claro, como político, como pastor, se ele vive uma vida dúbia, escondida, não tem problema. Mas se vem à tona que ele é um maçom declarado, ele perde muita credibilidade no meio evangélico. Vocês entendem? Porque não é só gente da Madureira que apoia os políticos dessa igreja ou que apoia esses pastores. Então o que acontece? Ele temeu isso.
E aí hoje, deixa eu explicar aqui que está surgindo mais um espírito no meio disso, para enganar esses tolos. Só que o Samuel Ferreira, o Silas ou qualquer um deles, ninguém me engana. Porque o espiritual de similitude de ninguém discernido. Quem tem a unção de Deus sabe as coisas. Quem analisa, como os bereanos, quem cumpre com a palavra que está escrita, o apóstolo João escreveu, que a gente tem que provar os espíritos, nem todo espírito provém de Deus, porque não é que está de paletó, tem gravado, não é porque tem uma igreja grande, tem posição, tem nome, é que significa que seja de Deus. Pode que tenha sido, pode que não seja mais, e pode que seja tudo uma conversa viada, então a gente tem que analisar. Mas tem uma conversa hoje assim, sabe? Essas coisas me deixam enlouquecido no meio evangélico. Antigamente, diziam os comentadores, os que entravam em diálogo sobre a maçonaria, que o maçom não podia dizer que era maçom, tinha que negar para todo mundo até o último fio da meada, até o extremo, que ele não era maçom, ele tinha que negar, omitir os fatos. Ele era um maçom, mas ele não declarava a ninguém, mantinha o segredo por ser uma sociedade secreta. Hoje em dia já estão dizendo outra falácia, que quem é maçom não pode negar que é maçom, porque se ele negar, ele não está sendo fiel à religião dele, essas coisas aí, entendeu? Então existem esses dois extremos. Antes, ele não poderia abrir, falar que ele tinha que manter em segredo. Hoje não, hoje ele tem que, se ele não pode falar que não é. E eu vou dizer uma coisa para vocês do que eu penso sobre isso, por tudo que eu já vivi, ouvi, estudei, analisei sobre heresiologia, essas coisas aí, que o maçom, se ele é maçom, ele não vai dizer que é maçom, entende? Ele não tem o porquê dizer, entende? E não muda nada essas histórias, esses contos aí que ele tem que dizer que é, para não negar, para não ser incoerente, ou que ele tem que manter oculto. Na verdade, é simplesmente o que casa mais com a relação dos fatos. É óbvio que um maçom não precisa estar dizendo para ninguém se ele é maçom ou não, entende? A maçonaria até dias atrás sempre foi uma sociedade secreta, entende? Sempre cultuou nos bastidores e nunca revelou seus segredos. Então é óbvio que isso aqui é mais uma conversa de pastores e pregadores que vêm falar daquilo que não sabe. Então tem que cuidar para a pessoa não ficar falando, inventando história, inventando argumentos, criando argumentos na linha da retórica e inventando, contando história da carochinha por aí para depois não passar esse tipo de vergonha. O cristão, e para demonstrar ao irmão a grandeza. Como eu sou cristão e para demonstrar para o irmão a grandeza do meu ministério, eu não vou agizar, eu vou deixar assim. Meu ministério, montar numa rádio onde o presidente sou eu. Sim. E humilha de novo ele. O irmão falou tudo isso e o irmão está numa rádio onde o presidente da rádio sou eu. Entendeu? Eu não tenho que dar explicação, mas darei. Eu não tenho que dar explicação, mas darei. Claro, eu concordo com ele. Da vida particular dele não tem que dar explicação. Agora, com relação ao ministério eclesiástico, com relação a se ele é ou não, ele não deve dar explicação porque é a vida pessoal dele. Mas no sentido de ministério, ele deveria uma explicação se ele fosse maçom ou não. Mas é óbvio que ele não vai falar. Entende? Então é o seguinte, concordo com ele dizer que não deve satisfação para ninguém, mas ao mesmo tempo ele tem que esclarecer o fato que ele é um homem público, né? Explicação. Nem eu, nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner. Ele está dizendo, nem eu, nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner. Mas não esquece que já tinha uma antiga rixa nos Gideões Missionários de quando eles lançaram o neto do Manuel Ferreira, pregando como pregador lá nos Gideões. Teve uma trinca entre ele e o Marco Feliciano muito grande, uma disputa tipo de braço e de poder, no sentido, sempre a gente percebe que tem algo político por trás e algo ruim nesse âmbito aí do que está escondido, que possa vir a ser revelado. Então aqui ele está dizendo que nem ele, nem o Abner, nem o pastor Manuel Ferreira são maçom. Nem nenhum membro
dos 102 mil ministros que tem. E nenhum membro dos 102 mil ministros que tem dentro da Igreja Madureira são maçom. Poxa, aí ficou forte afirmar esse tipo de coisa. Ministério de Madureira, somos maçons. Oi, pastor Carlos. Então tá aí a afirmação do bispo Samuel Ferreira, Por aí dizendo que eu sou maçom. sobre ele ser ou não ser um maçom. Então eu quero dizer para você o seguinte, não muda nada. E aqui nesse podcast, nesse encontro, era o lugar ideal desse pastor Carlos provar o que tinha para falar e continuar falando e provando e se era verdadeiramente verdade o que ele falava. Então aqui ele perdeu o crédito para mim em dois aspectos. Talvez o que ele falasse possa ter veracidade e ele se acovardou, ou talvez o que ele falava, outra segunda vertente, nunca teve sentido e ele falava pelas ventas, pelos cotovelos daquilo que ele não tinha convicção e certeza, que daí é um problema, aí foi uma atitude muito grande do Samuel perdoar ele. Mas é o seguinte, isso aqui tudo envolve poder, dinheiro, fama e interesse. O Samuel pisou em cima desse camarada. Isso aqui descredibiliza mais as pessoas que estavam em busca da verdade, porque as pessoas que se espelhavam no ministério desse pastor Carlos, ou que achavam que ele estivesse falando a verdade, caíram tudo no conto do desacreditaram dele. E ele se manteve aqui em silêncio, por quê? Porque na verdade ele quer entrar no ministério de Madureira pregando, ele quer visitar as igrejas, noutra fala, ele fala que ele era meio barrado, e aí o Samuel acaba liberando ele, aquela coisa toda, para ele pregar. Então se vê interesse sim por agenda, se vê interesse por fama, se vê interesse por dinheiro, se vê interesse por posição. Se alguém quer falar a verdade abertamente, tem que ter coerência, respeito e tem que estar disposto a abrir mão de tudo como eu fiz há 11 anos atrás. Eu tomei por decisão, eu já vinha dentro dos ministérios quais eu congregava, sendo barrado, coagido e cerceado. E então eu cheguei à conclusão que naqueles ministérios grandes ia ser difícil eu pregar aquilo que eu pensava e o que eu vivia e o que eu acho do Evangelho. Então o que acontece? Eu abri o canal Bíblia em Foco. Eu congrego numa igreja pequena desde então, uma igreja que não me proíbe de pregar, uma igreja que também não cerceia meu direito de pensar, e eu abri mão de... Perdão, irmãos, perdão. Abri mão de uma grande fortuna, abri mão de posição para poder levar para vocês isso que eu levo. Porque eu sei que se eu continuasse lá, eu teria que tomar uma posição. Ou eu ia ter que me submeter a uma dubiedade, ou eu ia quebrar o pau, como diz o ditado, e ia acabar sendo completamente destituído lá de dentro de uma outra forma. Então eu comecei a resistir com a verdade e o próprio Deus permitiu a minha saída, né? E hoje eu tenho liberdade, entendo que foi um caminho, por Deus não enriqueci, não tenho fama, porque normalmente quem está expondo a verdade como ela é, eu não sou um desigrejado, não sou um destemplado, não tenho nada contra a igreja, estou no canal expondo a verdade para o bem da igreja, é bem diferente. Então é óbvio que eu não ia conseguir alçar voo em grandeza financeira como os demais, certo? E também não iria ser chamado por muitos para tecer a minha ideia ou em algum... Por isso que o canal Bíblia em Foco ele é bem isolado, bem distante, e ele não cresceu muito porque ele não traz nem o... Ele cuida muito com os extremistas, porque as pessoas, ele não traz o que as pessoas da igreja querem ouvir e nem o que os destemplados, aqueles que estão revoltados com a igreja, desiludidos com a igreja, querem ouvir. O canal Bíblia em Foco traz o assunto da realidade, o assunto que afirma as pessoas no Evangelho, um assunto que tem comprometimento com o Evangelho. Então a gente tem que cuidar muito com o que fala, porque a gente vai ter que prestar conta daquilo que fala diante de Deus. Bom, então, meus irmãos, eu acho que eu encerro por aqui eu fugi disso, né? essa minha Mas participação eu com comentei, vocês. sim. Ó, vamos ouvir mais uma parte aqui. Afinal de contas, o bispo Samuel Ferreira é... Deixa eu começar perguntando agora, pastor Carlos, é o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Vou deixar mais forte o vídeo para vocês, aqui tá no O podcast. bispo, Ó, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei, sim. Então, deixa eu dizer uma coisa pro irmão. passou muita vergonha. Eu fui aconselhado pelo departamento jurídico Ó, a mesma fala do outro em vídeo que eu coloquei para irmão, vocês. para ter aí o ressarcimento dos danos. Vou encerrar o vídeo só ouvindo Mas essa eu sou fala, cristão, e que eu já comentei tudo que eu para acho. demonstrar ao irmão
a grandeza do meu ministério. Montar numa rádio onde o presidente sou eu. Sim. Eu não tenho que dar explicação, mas darei explicação. Nem eu, nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner, Preste atenção. nem nenhum membro dos 102 mil ministros que tem o Ministério de Madureira somos maçons. É até interessante que o bispo Abner acabou de comprar o prédio onde era uma loja maçônica. É muito engraçada a conexão dos Ferreira com a maçonaria. Os fatores que me levam a crer que aconteceu os fatos me deixa desconfiado, mas é como eu disse, eu não afirmo porque eu não tenho documento, eu não ando com eles, eu não fui em nenhum culto maçom com eles, nenhum ritual. Então não afirmo, mas é muito estranho. Não vou dizer também que não, ficar defendendo aqui Samuel Ferreira como se ele fosse o bambambam da história aqui, porque ele massacrou esse pastor não se defendeu. Agora, me causa também me causa uma estranheza esse pastor ter a oportunidade de se defender e não se defender. Então a fala dele também para mim ficou sem força, sem relevância alguma. Nós estamos diminuindo os maçons. Pediu o irmão. Isso para mim também é uma falácia do Samuel Ferreira, que ele colocou, uma colocação tão pobre. O Samuel Ferreira vai ter poder para diminuir os maçons. Os maçons não se diminuem pela influência da igreja, os maçons, ao contrário, vai aumentar, entende? Os maçons são os maçons, a igreja é a igreja. Por que não faz separação entre as coisas? Toda vez que eu vou falar de mim, o irmão tem a liberdade para procurar a minha assessoria e perguntar. Ah tá, de novo o Samuel me sai com uma dessa. Toda vez que o irmão for falar de mim, procure a minha assessoria e pergunte. Agora eu vou gravar o vídeo aqui, também vou procurar a assessoria do Samuel e vou perguntar para ele. Eu não tenho que perguntar para ninguém aquilo que eu vou tecer, eu sou criador de conteúdo, eu vou dar a minha opinião. Eu não tenho que perguntar para ninguém o que ele faz ou deixou de fazer, ou acreditar em quem fala por alguém, ou quem tem procuração para falar por alguém. Eu vou falar o que eu sei, meu conhecimento dentro do Evangelho, eu vou falar o que eu conheço sobre essa pessoa, sobre esse ministério, e não vou entrar em questões que eu não tenho como provar, simplesmente isso. Agora, eu não vou dar o direito à assessoria dele de intervir na minha fala ou no que eu tenho que falar ou deixar de falar. Que eu não serei jamais descordial, deselegante em falar aquilo que eu não sei. Eu poderia... Humilhou ele. Eu sei o poder dessa rádio, na maior cidade de São Com Paulo. a rádio dessa podia esmagar ele, deixar ele da lona por ele ter falado besteira. É absurdo pra gente. Dá o poder mesmo. Rádio, mídia dá poder. Falou tudo. Sei. Então vou dizer, irmão, tô perdoando, irmão, mas pedindo, irmão, que faça aquilo. Eu tô perdoando, irmão. Quer dizer, o camarada fala uma coisa desse tipo, aí um monte de gente tem uma desconfiança de um monte de coisa errada que a Madureira e os bispos da Madureira faz. Aí esse camarada vem e estraga mais ainda o cenário do Evangelho, descredibiliza as pessoas, faz as pessoas migrar mais pro lado de atitudes da igreja que as pessoas tinham que vigiar hoje em dia, e fortalece mais o ministério. Se eles são verdadeiramente maçom, fortalece mais eles ainda, não estou dizendo que seja, mas se for o caso, e empobrece mais a credibilidade daqueles que estão trabalhando com honestidade na internet. É um pastor que não ajudou em nada a igreja, nem os irmãos e ninguém, nem o seguidor dele. Que Jesus pediu para aquela mulher, vai, mas nesse assunto não peca mais. Aí, meu Deus do céu, Deus. Perdão. O que esse assunto aqui dele com o pastor tem a ver com o assunto da mulher e de Jesus? Ele está se colocando no lugar de Jesus no sentido teológico. Claro que eu entendo ele, mas é uma pobreza dessa colocação. Por mais que ele se coloque figuradamente no sentido teológico, vai e não peques mais. A história da mulher que estava sendo apedrejada, foi pego em flagrante adultério, não tem nada a ver com isso aqui, porque isso aqui é um pastor que falou asneira. Se é verdade, se é que ele falou asneira, que pode que ele tenha negado pela influência do momento e por
é um conjunto de coisas para se dar bem na vida, no ministério, tudo, mas eu entendo assim, aqui, vai nesse assunto, não peques mais, como diz assim, encerra esse assunto. Quem é que tem certeza de quem está certo aqui ou errado? É só Deus. Não cabe a nós agora acreditarmos, porque o Samuel falou que não são, que a família Ferreira ninguém é maçom. Eu não posso dizer nem que são, nem que não são. Não encerra o assunto. Então, nesse assunto, vai e não peques mais. Ainda faz uma alusão ao caso de Jesus com a mulher pecadora. Como que humilhando esse irmão, como se esse irmão tivesse sido também pego em ato flagrante de calúnia, difamação, essas coisas tudo aí. Pisou em cima dele, no meu ponto de vista. Meu agradecimento ao pastor Cadu, que eu não conheço. Não conheço. Autorizei ele que pregue no Ministério de Madureira, ele já pregou em algumas igrejas, eu autorizei. Vocês viram como tem interesse aqui ministerial nisso aqui, ó? Mas pediu, irmão, né? Sem ser prolixo aqui, que tendo dúvida, procure a minha assessoria. Ademais, não existe proselitismo. Não existe proselitismo. Falando como se fosse um juiz do Tribunal de Conta da União ou do Tribunal Supremo. E púlpito. Quem cuidava. Deixa eu começar perguntando agora, pastor Carlos, é o senhor que prega por aí? Bom, meus irmãos, fica aí o vídeo, que é a minha análise. Falei bastante coisas que são interessantes para vocês meditar e pensar e analisar. Então tenha cuidado com as pessoas que levantam acusações e não confirmam com fatos, provas verídicas, e não descredibilize também e não ignore a maldade dessas pessoas que se dizem cristãos na última hora. Vocês estão entendendo? Não ignore, porque muitos deles que estão dizendo que talvez não seja, pode ser sim. Mas vocês também não escute, não fique dando crédito a pessoas que às vezes falam aquilo que não pode sustentar na hora do embate, na hora do confronto, não pode sustentar nada. Isso é feio, descredibiliza e passa vergonha. Então vamos continuar olhando para Deus, tendo sabedoria dos altos céus e entendendo o mal que pode fazer sim o desvio doutrinário de alguns pastores, o mal que eles têm trazido para a igreja. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, um abraço, fique em Cristo, só nele nós não seremos enganados ou confundidos.